Embora não seja a capital dos Estados Unidos há mais de 2 séculos, Nova York é a maior cidade do país, com quase 9 milhões de habitantes. A megalópole influencia fortemente o comércio, finanças, mídia, arte, moda, pesquisa, tecnologia, educação e entretenimento. Nova York é inseparável de seus arranha-céus, que tornam o horizonte de Manhattan reconhecível. Mas Manhattan nem sempre foi o que é hoje. O High Line é um parque urbano suspenso de 2,5 quilômetros. Foi criado numa seção elevada de ferrovias desativadas de 1930 para sanar o congestionamento e acidentes do Meatpacking District. A estrutura de tijolo e metal da arquitetura do século XIX é típica neste bairro. Manhattan abriga igrejas bem antigas. A Capela de São Paulo, do século XVIII, é a igreja mais antiga de Manhattan. A Trinity Church é do século XIX. Com design neogótico, era um farol para navios no porto de Nova York. Manhattan é sinônimo de arranha-céus, como o famoso Empire State Building, que chega a 443 metros, incluindo a antena. Foi o prédio mais alto de Nova York, de 1931 a 1973, até as torres do WTC. Foi o arranha-céu mais alto até 1967. O Empire State Building, um arranha-céu Art Deco, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. É um dos símbolos mais conhecidos de Nova York, embora pareça perdido na floresta de arranha-céus de Manhattan. O Chrysler Building possui apenas 319 metros. É o arranha-céu favorito de Nova York. Em estilo Art Deco, seu pico característico é de placas de aço inoxidável. Outro ponto imperdível de Manhattan é a Times Square. Apelidada de Encruzilhada do Mundo, a Times Square é um dos lugares mais famosos e movimentados do mundo. Por lá, passam mais de 350 mil pessoas diariamente. Seu nome vem de ter sido a sede do jornal The New York Times. Times Square abunda em teatros, shows e musicais. Nomes como Fred Astaire, Chaplin e Cohan marcaram a área nos anos dourados da Broadway, em 1910 e 1920. Times Square mudou com a Grande Depressão nos anos 30. Virou um bairro de prostituição, cinemas pornô e lojas baratas para turistas. Renovada no final do século XX, a Times Square virou a Ágora de Nova York, um ponto de encontro e reunião. Esta área fervilha com atividade dia e noite, graças às lojas gigantes e aos enormes painéis publicitários. Outro local em Manhattan é a Quinta Avenida. É para Nova York o que a Oxford Street é para Londres ou a Champs-Élysées para Paris, uma das avenidas mais famosas. Com boutiques de luxo, a avenida é um símbolo da riqueza da cidade. As marcas mais prestigiadas têm aqui uma boutique ou até um magazine. A seção comercial da Quinta Avenida é o segundo lugar mais caro do mundo em imóveis comerciais, após a Sloane Street em Londres. O Rockefeller Center, próximo dali, é um complexo comercial da família Rockefeller. Tem 19 prédios com lojas e teatros. Eventos sazonais na praça, como patinação no gelo e a enorme árvore de Natal, atraem milhares anualmente. O Museu de Arte Moderna, na Avenida, abriu em 1929.
A esposa de Rockefeller Jr. criou uma instituição dedicada à arte moderna e a jovens artistas. Hoje, o museu recebe mais de 3 milhões de visitantes anualmente. Possui das maiores coleções de arte moderna e contemporânea, junto ao Centre Pompidou, em Paris, e à Tate Modern, em Londres. Obras de Van Gogh, Picasso, Matisse, Hopper e Warhol são exibidas ao público. O Museu Metropolitano é o maior do mundo. Aberto desde 1872, conta com mais de 2 milhões de obras. Os fundadores trouxeram as 172 obras. Doações e políticas de aquisição o transformaram num templo cultural. Na Quinta Avenida, o Museu Guggenheim é um museu de pintura não figurativa. Inaugurado em 1959, possui 6.000 obras. O museu tem um design espiral. Os visitantes entram pelo topo e descem por uma rampa inclinada. Manhattan não é Manhattan sem o Central Park. Possui 341 hectares. Concluído em 1873, após 13 anos, o Central Park é um oásis verde entre os arranha-céus de Manhattan. Com 37 milhões de visitantes, é o parque mais visitado do Zeuauá. É também uma zona de proteção para fauna, aves migratórias e pequenos mamíferos. Seu aspecto natural é resultado de grandes obras de paisagismo. O parque tem trilhas, pistas de patinação, gramados para esportes e lagos artificiais. É sem dúvida um bom lugar para relaxar e fugir da agitação da cidade. Com mais de 350 mil visitantes por ano, o Castelo de Cheverny é um dos mais visitados do Vale do Loire, juntamente com os de Blois e Chambord. Um castelo antigo foi demolido em 1630 para o novo edifício, projetado por Jacques Bougier em estilo clássico. O Castelo de Cheverny pertence à mesma família, os Hureaux, desde sua construção, servindo vários reis como financistas e oficiais. Com bustos de imperadores romanos, sua fachada é de pedra local que clareia e endurece com o tempo. Com bela simetria, o castelo está na lista de monumentos históricos. Na sala de jantar, o teto italiano revela a moda da época. A lareira estilo neo-renascentista é dourada a ouro fino, com busto de Henrique IV e o brasão da família, cujos descendentes ainda vivem no castelo. As paredes são revestidas em couro de Córdoba, com emblemas da família Hurault. A sala é decorada com 34 painéis de madeira de Jean Monnier, que, recomendado pela Rainha Maria de Médici, ilustrou a história de Dom Quixote. O mobiliário inclui um belo armário de porcelana, feito de carvalho maciço, de frente para a lareira. A escadaria clássica de pedra para os apartamentos é em ângulo reto, não em espiral. Datada do tempo do rei Luís XIII, é adornada com motivos de guerra e esculturas rústicas, com guirlandas e frutas esculpidas na pedra. A maior sala é o arsenal do castelo.
Ela exibe armas e armaduras dos séculos XV, XVI e XVII. O mobiliário inclui um baú coberto com couro de Córdoba, que pertenceu ao rei Henrique IV, e uma bela tapeçaria do século XVII que retrata o rapto da bela Helena por Paris. Uma galeria exibe retratos da família Hureau, incluindo Philippe Hureau, fundador do castelo, e Anne de Theu. Entre os móveis, uma pequena cômoda assinada por Rissener, um famoso marceneiro do século XVIII. Outra cômoda Bulle, com marchetaria em casco de tartaruga vermelha, da época de Luís XIV, está no Salão de Tapeçarias. Um belo relógio, conhecido como Os Três Mistérios, ainda se encontra em perfeito funcionamento. O grandioso salão era, por sua vez, o principal espaço de recepção do castelo. A mobília é dos séculos XVII e XVIII, com retratos de família espalhados pela marchetaria das paredes. Os assentos têm tapeçarias de Aubusson. O teto original, condizente, foi restaurado no século XIX. Perto dali, a biblioteca do castelo, com paredes amadeiradas, tem mais de 2.000 obras e coleções completas. Os seus acessórios nos transportam para uma era que já se foi. Mas, apesar de ser apreciado pelo público, o castelo de Cheverny serviu de modelo para Hergé, criador de Tintin, na invenção do castelo de Moulinsart, lar do capitão Haddock. Desde 2001, um prédio abriga a exposição permanente das obras de Hergé sobre o castelo de Moulinsart. Trata-se de decorações interiores reconstituídas do monumento com obras sonoras e maquetes. O castelo de Cheverny possui vasto domínio. Parque e jardim cobrem quase 100 hectares ao redor do castelo e são abertos ao público. O conjunto é dividido em 3 partes: um jardim francês, uma horta e um parque inglês mais natural. A horta, projetada e criada em 2004 pelo atual marquês, combina o uso original de diferentes materiais, cores, vegetais e flores. O Jardim dos Aprendizes foi recém-criado, inspirado em planos descobertos de um antigo jardim francês no mesmo local. Uma videira nos lembra que estamos na região onde são feitos os vinhos do Loire. Sequoias e muitos cedros coroam o Parque Inglês. Um grande caminho leva ao Laranjal, que hoje abriga congressos, seminários e casamentos em um belo cenário verde. Há um curso de água para canoagem. E a floresta é um lugar ideal para um passeio ao ar livre. O fato de o castelo de Cheverny pertencer à mesma família há mais de 6 séculos certamente contribui para a grande coerência do local. Cada geração contribuiu para a manutenção e o embelezamento do edifício. Em Madurai, uma cidade de 1 milhão de habitantes localizada no estado de Tamil Nadu, na região sul da Índia,
O templo hindu fica no centro da rede de ruas. Elas serviam para facilitar as procissões durante as celebrações religiosas. Seus portais, os gopurams, eram marcos visíveis à distância. O templo Sri Meenakshi tem 12, sendo o mais alto com 52 metros. O gopuram delimita o acesso entre o mundo real e o mundo dos deuses. O templo é dravidiano. Os dravidianos eram povos do sul da Índia, em contraste com os arianos do norte. Foi construído entre o final do século XVI e início do século XVII em 6 hectares, cercado por muitos muros. O gopuram é uma torre-portal alta, com vários andares. Interessou muito construtores e decoradores da época. É adornado com 1000 representações de divindades, demônios e mortais, com pilares e gárgulas. A estrutura é extremamente colorida, mas sem exagero, em tons pastel com jogos de luz. O templo, localizado no meio do complexo, geralmente atraía menos atenção artística. Para os hindus, todo ser vivo tem uma alma. Para algumas seitas, a alma é indistinta de Brahman, o Ser Supremo. O objetivo final é que a alma individual seja idêntica à Suprema. Em outras vertentes hindus, Brahman é o Ser Supremo. Ele é nomeado Vishnu, Brahma ou Shiva, conforme seu aspecto, já que se manifesta de várias formas. O templo de Madurai é dedicado a Meenakshi, a esposa de Shiva. Nos numerosos corredores do templo labiríntico, vendedores oferecem ícones e esculturas de divindades do panteão hindu, enquanto a luz do sol se infiltra suavemente através das aberturas estrategicamente posicionadas no teto. O templo possui muitas esculturas nas paredes. Há mais de 33.000 em todo o sítio sagrado, incluindo os gopurams. O templo é dedicado a Meenakshi, esposa de Shiva. Filha de um rei, na infância ela tinha 3 seios. Uma voz celestial disse ao rei para não se preocupar com a anomalia, pois o 3º seio sumiria ao encontrar o futuro marido. Depois de confrontar e vencer Vishnu, Brahma ou Shiva, ela se apresentou a Shiva e seu 3º seio sumiu. Uma estátua mostra seu casamento com Shiva e seu filho Ganesha. Em um dos salões do templo, um mastro dourado simboliza a coluna, símbolo de energia. Obra-prima da arquitetura dravidiana, o templo é um dos locais mais visitados da Índia, atraindo mais de 15.000 pessoas diariamente. Bem ao lado, o Puducherry Mandapam também é uma visita obrigatória. É um templo abandonado construído por volta de 1650, agora um mercado têxtil. Apesar disso, seu friso foi mantido. Num antigo prédio colonial, uma secundária lembra que, na Índia, 70 a 80 milhões de crianças em idade escolar não estudam. Porém, nos últimos anos, a escola tornou-se obrigatória. Mas, pela pobreza no país, alguns pais preferem outro salário na família. A Índia também é o país dos palácios. O Palácio de Tirumalai Nayak, obra de um arquiteto italiano, foi construído em 1636 para o soberano de Madurai. Ele foi grande patrono das artes e arquitetura. Sob seu reinado, muitos prédios foram erguidos. O palácio tem um grande pátio retangular com arcadas abobadadas de 20 metros de altura. São sustentadas por pilares monumentais, traço da arquitetura Nayak.
Há 248 pilares com mais de 17 metros de altura e 1,5 metro de diâmetro. A decoração das abóbadas é verdadeiramente notável, exibindo um trabalho minucioso em estuque e ouro. Este palácio funde estilos dravidiano e islâmico. O complexo real original era 4 vezes maior do que hoje. Após a morte do soberano, seu filho destruiu boa parte para usar joias e esculturas de madeira em seu palácio. Foi restaurado pelos ingleses no século XIX. Neste pátio, uma escadaria leva ao pavilhão celestial, de 75 por 52 metros. É a antiga sala do trono e tem formato octogonal. A imponente cúpula, que se eleva a 25 metros de altura, é suportada por gigantescas colunas. A Natachala é outro salão que ainda existe com 22 metros de largura e 42 metros de comprimento. Hoje, foi convertida em salão de museu. Aqui, as arcadas são magnificamente decoradas em estuque, um pó de mármore para criar molduras sofisticadas. O tamanho colossal da sala evoca o esplendor do século XVII. O Largo da Carioca é uma grande praça para pedestres. Este vasto espaço é tido por muitos como o coração da região central do Rio. Antigamente era um pântano com curtumes, mas foi drenado. Nos anos 70, a maioria dos edifícios antigos foi demolida, e o centro hoje abriga muitas sedes de empresas. Empresas estabeleceram seus escritórios nesses arranha-céus, joias da arquitetura modernista. Os maiores campi das universidades mais importantes do país e edifícios municipais também se estabeleceram aqui. O bairro também abrange uma vasta quantidade de hotéis, teatros, cinemas, mercados de rua e cafés. Com vista para a praça, o Mosteiro de Santo Antônio abriga uma das igrejas mais antigas da cidade. Todo o complexo data do século XVII, com a igreja modificada no XVIII. A longa fachada do edifício tem muitas janelas quadradas e bem espaçadas, o que indica a idade da construção. A torre de pedra peculiar abriga 3 sinos. Na entrada, há um nicho com a estátua de Santo Antônio, e decorações suavizam o austero do local. O interior é barroco e o retábulo central é dedicado a Santo Antônio. Ao lado, há uma escultura da Imaculada Conceição e de São Francisco de Assis. Ao lado, outra igreja de São Francisco foi construída 50 anos depois, no fim do século XVII.
Na entrada da igreja, há esculturas dos 18 monges franciscanos martirizados no Japão, um fato recém-descoberto no século XVII. Seu interior é considerado um dos exemplos mais excepcionais da arte barroca brasileira, possuindo um grandioso valor artístico e cultural. O altar e as paredes são decorados com esculturas em madeira dourada dos melhores artistas portugueses, Manuel e Francisco Xavier Brito. É uma incrível combinação de arabescos, volutas, corpos em movimento e elementos decorativos. As pinturas no teto representam a glória de São Francisco, sendo as primeiras em uma igreja brasileira. Restaurada em 2002, a igreja virou Museu de Arte Sacra. A Igreja da Candelária é outra importante igreja histórica do Rio de Janeiro. Iniciada em 1775, durou mais de um século. A fundação da igreja é quase lendária. Tudo começou no século XVI, quando um barco, o Candelária, quase afundou numa tempestade. Ao chegar ao rio, os espanhóis sobreviventes ergueram uma capela para cumprir a promessa feita na tempestade. Essa pequena capela dedicada à Candelária foi substituída pela igreja atual. A igreja mescla a arquitetura barroca da fachada com elementos neoclássicos e neorrenascentistas internos. Magníficas pinturas murais, revestimentos policromáticos em mármore italiano e vitrais alemães a tornam uma das igrejas mais belas do Rio. O Mosteiro de São Bento, que inclui a igreja de Nossa Senhora de Montserrat, é um dos mosteiros mais antigos do Brasil. No centro histórico, foi fundado pelos beneditinos em 1590 e abriga cerca de 40 monges. É dos principais monumentos da arte colonial da cidade e do país, com traços do maneirismo. Os fundos para a construção vieram da renda da produção de cana-de-açúcar nas inúmeras propriedades dos monges. O interior da igreja é luxuoso, inteiramente decorado com talhas barrocas do fim do século XVII e elementos rococó da segunda metade do século XVIII. Um dos maiores escultores rococó do Brasil, Inácio Ferreira Pinto, atuou aqui por 10 anos. Ele preservou pinturas que retratam a vida dos santos beneditinos, pintadas 100 anos antes pelo monge alemão Frei Ricardo do Pilar. Dentro da igreja, há 7 capelas laterais, cada qual mais decorada. A Catedral de Santa Maria de Toledo é uma das maiores catedrais góticas da Espanha.
A construção, iniciada em 1227, destaca-se por ter sido erguida em estilo gótico francês. A obra só foi concluída no século XV, já com adições em estilo espanhol. Sua fachada é magnificamente esculpida e decorada com estátuas, abrindo-se para um portal com 3 portas de tímpanos muito elaborados. No interior, a planta da catedral inspira-se na de Notre-Dame de Paris, adotando 5 naves. Seu coro, separado por uma tela, é dos mais belos de todas as catedrais europeias. Uma bela escultura gótica francesa do século XIV preside o altar. É a Virgem Branca. O clero sentava-se em cadeiras de madeira do século XV, com episódios da reconquista de Granada dos muçulmanos. Nos encostos superiores, profetas em madeira esculpidos. A parte superior em alabastro também tem profetas. Arcos multilobulados nos rostos revelam possível influência muçulmana. Em frente ao coro, a Capela Mor se exibe em esplendor, coroada pela agonia no Monte Gólgota. O retábulo de 25 metros ao fundo é de estilo gótico flamejante policromado. Ele narra a vida de Cristo nos seus mínimos detalhes. A nave principal, de 120 metros e 88 pilares, eleva-se a 45 metros. Contém outro tesouro emblemático da catedral, um espetacular conjunto arquitetônico rococó de 30 metros, obra de Narciso Tomé. Entre as figuras estão a Virgem e o Menino, e no topo as virtudes. No centro deste retábulo está a glória na forma do Filho cercado por arcanjos. Ao redor da nave, capelas disputam espaço, incluindo a Capela da Conceição, de 1502. A decoração exemplifica a transição entre a arte gótica e renascentista. A Capela da Epifania, da mesma era, tem no retábulo figuras sacras coroadas pela crucificação. Sob o coro, diversas pequenas capelas ou altares também homenageiam várias figuras da religião católica que, à época da reconquista da Espanha, necessitava de muita pedagogia para fazer o povo esquecer a religião muçulmana anterior. Na lateral da catedral, uma porta se abre para o claustro. Para sua construção, o arcebispo comprou todo o bairro judeu adjacente. Ele o ergueu e a primeira pedra foi posta em 1389. Os afrescos originais sumiram e, em 1780, foram substituídos por uma nova série sobre a vida dos santos de Toledo. Dentre outras figuras, ali aparecem Santo Eugênio e Santa Casilda. São Julião e Santo Ildefonso emolduram a porta da Capela de São Brás. No centro, o túmulo do arcebispo Pedro Tenório, que iniciou o claustro, e o de seu secretário.
Ao redor do claustro, várias salas servem de biblioteca. A Capela dos Reis Novos abriga os túmulos dos reis do século XV, como Henrique II e III. Outra capela gótica octogonal é dedicada a Ildefonso, um dos primeiros defensores da virgindade da Virgem em 657. A sacristia da catedral foi transformada em um museu de arte religiosa. Edificada no fim do século XVI. Ao fundo, a pintura O Espólio, que El Greco pintou aqui em 1578, se destaca. A divisão das vestes de Jesus rendeu fama ao pintor recém-chegado da Espanha. Outra obra-prima que é um dos tesouros da catedral é a Custódia Processional. É uma ourivesaria de 2,5 metros, feita em 1524 por Henrique de Arfe. É composta por 5.600 peças, unidas por 12.500 parafusos, e contém 250 pequenas estátuas de esmalte e prata dourada. Seu pedestal é de prata maciça. Esta custódia representa a torre da catedral, coroada por uma cruz de diamantes. Com seus tesouros, a Catedral de Toledo é patrimônio da Unesco desde 1986. O Bayon não só encarna o gênio criativo, mas principalmente o ego desmedido do lendário rei do Império Khmer, Jayavarman VII, que o mandou construir no final do século XII. O Templo Montanha é a mais impressionante representação do Barroco Khmer. Construído como pirâmide de 3 andares, com 43 metros de altura, é um labirinto de escadarias, torres e terraços. A estrutura, segundo a lenda, tinha 54 torres, representando as 54 províncias do Império Khmer. Os 2 primeiros níveis, quadrados e com baixos relevos, levam ao 3º nível circular com estranhas torres. Brahma, geralmente com 4 cabeças em direções distintas, é o Deus criador da matéria e do universo. O Bayon é uma estrutura quadrada de 150 metros de lado, cercada por muros e portões. Dentro, um pátio tem galerias, 16 capelas e 2 bibliotecas. O destaque são as galerias, antes cobertas, cujas paredes exibem fabulosos baixos relevos que se estendem por mais de 1 quilômetro, com mais de 11.000 personagens. Esses baixos relevos narram feitos sangrentos do exército Khmer de Angkor contra os Cham, etnia rival cambojana. Eles também retratam o cotidiano Khmer no século XII, com cenas de mercado, caça, pesca, duelos e procissões. Embora detalhados, os baixos relevos não possuem texto, mantendo incerteza sobre os eventos históricos representados. A Galeria Sul mostra uma batalha naval, com guerreiros Cham em barcos e Khmer mortos na água. Outra cena na Galeria Sul mostra a procissão militar com elefantes.
Mais além, uma batalha naval no Tonle Sap, o Grande Lago. Sob o confronto entre as forças Khmer e Cham, as cenas do cotidiano exibindo um mercado, culinária ao ar livre, caçadores e coletores. Outra cena com Malaio e Khmer evoca a Guerra Civil. Em frente, na Galeria Norte, outras cenas mostram mais vitórias dos Khmer sobre os Cham. É importante mencionar que o sítio de Angkor Thom foi edificado logo após a vitória do rei Jayavarman VII sobre as tropas Cham, o que naturalmente leva à exaltação dos feitos guerreiros de seu soberano e construtor. Os Cham destruíram o primeiro complexo religioso e real, e sobre essas ruínas, os Khmer construíram o que hoje podemos visitar. Uma parede retrata o saque da cidade real original em 1177. Após o pátio, outra galeria circunda o templo. É a galeria interna. Os baixos relevos posteriores, de Jayavarman VIII, contrastam com os da galeria exterior. Em vez de batalhas e procissões, há cenas da mitologia hindu, como as apsaras, dançarinas celestiais. Também aqui não há certeza sobre o que alguns painéis representam ou que relação poderiam ter entre si. A Galeria Leste, com pilares decorados com apsaras, exibe os feitos do exército de Angkor contra os Cham, seus inimigos. Nas paredes, afrescos contam histórias menos bélicas. Outra galeria exibe painéis onde um rei, após lutar com serpentes, tem suas mãos examinadas por mulheres. Adiante, vemos o rei deitado e doente. As imagens se ligam à lenda do rei leproso, que contraiu lepra pelo veneno de uma serpente que ele combateu. Acima, no terraço superior, repousam as famosas Torres Face do Bayon. É um labirinto onde cada centímetro de pedra é entalhado ou esculpido. Aqui, uma apsara, com curvas sensuais e trajes ricos. Dizem que possuíam 64 formas de despertar os sentidos e, pela beleza, afastavam o mal dos deuses. Hoje, restam vestígios de só 37 dessas torres, cada uma com 4 faces ilustrando as virtudes: simpatia, compaixão, bondade e equanimidade. Ao todo, 216 faces enigmáticas vigiam o horizonte, como a guardar o império até os confins do seu território. A torre central eleva-se 43 metros do chão. Ela se ergue contra uma torre de templo que abrigou uma gigantesca estátua de Buda de quase 4 metros, demolida no reinado do hindu Jayavarman VIII. A antiga Epidauro tinha o santuário de Asclépio, o centro mais famoso da medicina grega. Este local abrigava os médicos mais renomados e, como em santuários gregos, eventos atléticos e teatrais eram organizados em honra aos deuses.
achados equipamentos atléticos em Epidauro, mas o local é famoso por seu teatro. O teatro foi erguido numa encosta em 330 a.C. Entre teatros antigos, Epidauro é o mais preservado. Quase todas as pedras cinzas são as originais, só as laterais foram restauradas. As arquibancadas em hemiciclo têm 55 fileiras, divididas em 2 níveis por um corredor. O teatro original tinha 34 fileiras de arquibancadas, com 13 escadarias, acomodando até 6.200 espectadores. O nível superior, do século II a.C., tem 21 fileiras, elevando a capacidade para 12.000 espectadores. Notou-se que o número de assentos em ambos os níveis, 34-21 e 55-34, remete à proporção áurea, 1,61. A orquestra circular, que abrigava atores, coro, dançarinos e músicos, fica em frente ao palco quadrangular, cuja subestrutura ainda é visível. O teatro de Epidauro é famoso pela acústica. O menor som na base dos assentos ressoa nos assentos superiores, 22,5 metros acima da orquestra. Desde 1955, o Festival de Epidauro apresenta neste teatro tragédias gregas de dramaturgos antigos. Náuplia é a capital da Argólida, leste do Peloponeso. Ocupada por bizantinos, francos, venezianos e turcos, que ali deixaram sua marca, se tornou uma cidade histórica e turística, com cerca de 15.000 habitantes. Seu centro histórico é charmoso, com ruas cheias de buganvílias. Você pode sentar na esplanada de um mesedopólio, uma taberna de meses, pequenos pratos que combinam bem com ouzo, uma bebida de anis. Náuplia ilustra bem a imagem da Grécia turística. Com vista para Náuplia, Palamide é uma fortaleza no topo de uma colina de 216 metros. A fortaleza foi erguida pelos venezianos na segunda ocupação, de 1686 a 1715 e turca por um século. Dois dos 8 bastiões do complexo fortificado estão em bom estado. Este aqui era a residência do chefe da guarnição. Inclui uma rampa que permitia levar canhões às fortificações. No pátio, há uma pequena igreja de Santo André. O local oferece vista magnífica sobre o Golfo Argólico, Náuplia e a natureza circundante. É a recompensa após subir quase 1000 degraus até o topo.
Na ocupação turca, os 8 bastiões tiveram nomes turcos. Após a independência grega em 1822, cada bastião foi rebatizado com um herói, como este, Temístocles. Este bastião defendia o lado leste da cidade. O Forte Bourtsi, única defesa da cidade, protegia a entrada do porto. Os venezianos a fortificaram em 1473 para proteger Náuplia de piratas e invasores do mar. Ao voltar a ser grega, foi fortaleza até 1865, depois prisão e hotel de 1930 a 1970. Desde então, virou atração turística, sediando festivais musicais.